E aí, senhoras e senhores, vamos dando continuidade ao nosso curso aqui. E agora o assunto da vez é pontualidade. A pontualidade, apesar de ser uma regra básica, ela é muito ignorada por muitos, né? Então evite ao máximo sempre de chegar atrasado, seja na sua rotina de trabalho, no seu estágio. Procure sempre manter o seu horário certo, inclusive até chegar antes, se programar para chegar antes, porque imprevistos podem acontecer, só que eles não podem acontecer sempre, né? Quando isso começa a se tornar habitual, acaba chamando atenção, né? E, por exemplo, também tem o caso de algumas pessoas chegarem atrasadas para entrevistas de emprego também. Isso já vi acontecer, eu mesmo como recrutador já passei por isso. Vi gente atrasada e não é o ideal, né? Não é legal porque a gente fica esperando, a gente se comprometeu num horário, num determinado horário, num determinado lugar e, sabe, isso aí demonstra várias situações, várias qualidades, né? Entre elas é sinônimo de responsabilidade, de organização também, e isso não é bom quando a gente está numa entrevista de emprego, por exemplo, é para uma entrevista e você chega atrasado, né? Imagina que é do outro lado, como é que o avaliador pensa, né? Se na entrevista de emprego ele já chega atrasado, imagina depois durante o dia, né? Durante o dia a dia, durante sua rotina de emprego. Então, o ideal é a gente sempre tomar muito cuidado com essa parte do reloginho, porque é extremamente importante. Existem muitos casos que a situação se desvirtua ainda. Por exemplo, eu chego atrasado, mas eu também saio por último, eu fico até depois de hora. Evite também isso aí, porque dependendo da empresa, ela não pode nem permitir esse tipo de situações por questões trabalhistas, questões de ética, talvez a própria empresa, a norma da empresa. Então, assim, o ideal, o mundo perfeito, vamos dizer assim, seria que você faça seu horário certo. Se um superior pedir, se a situação demandar, você precisar ficar um pouco a mais, alguma coisa assim, tudo se conversa, tudo combinado não sai caro, né? E é mais ou menos assim, chegada a situação, você vê que na sua rotina aquele dia vai ficar complicado, a melhor coisa é consultar. Consulta para seu líder. Olha, eu tô com situação X e eu tô achando que eu precisaria ficar um pouco a mais. Eu posso? Porque ao final de contas, dependendo do funcionamento da empresa, dependendo do ramo e tudo mais, o correto é ele te autorizar, né? Ele que tem que autorizar como um superior seu, se você pode ou não fazer essas horas extras. Então sempre tome muito cuidado com isso. Se a empresa estipula um horário fixo, é para seguir, tente seguir a risca, porque não é legal. E o problema é que muitas vezes, quando um começa a fazer, os outros querem fazer também. Aí acaba tendo uma situação de tipo horário personalizado, né? Só que isso não comporta. Chega uma hora que, dependendo do tamanho da empresa e as atribuições de cada um, se torna muito perigoso, né? Então, é por N motivos que é muito importante a gente seguir essas orientações, essas dicas que eu estou dando agora, por exemplo, aqui no curso. Mas é isso, quando a gente entra, tem um contrato para ser assinado. Quando você entra numa empresa, sua carteira é assinada, tem um contrato com a carga horária, com o horário da sua vaga, da sua função, né, da sua atividade. Então, evite ao máximo sair dessa linha. Ah, Christian, mas eu não posso pensar fora da caixa, eu não posso... Claro que pode. Criatividade, proatividade, produtividade são outras coisas. E não necessariamente você trabalhar a mais quis dizer que você está sendo produtivo, né? Que você está produzindo. Então também tomar muito cuidado com isso aí, porque nem sempre trabalhar mais
que dizer que você está fazendo mais, né? São duas coisas diferentes. Inclusive, um dos mitos da produtividade, né? É um item realmente a ser levado em conta, porque às vezes é isso. A gente fica enxugando gelo, né? E acha que tá trabalhando, 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 mas na verdade não tá fazendo muita coisa. E muitas vezes o sucesso desse mito é porque a gente mesmo que não percebe. Os de fora até talvez percebem muito mais rápido que nós. Só que aí que tá o problema. Às vezes você não tem chance de corrigir isso mais, né? Então o ideal é a gente sempre se policiar e pairar naquela esfera, né? Fazer tudo correto, dentro do cronograma, dentro dos horários, horário certinho de almoço. Parou, tem que voltar, bate ponto, registra seu ponto. Dependendo da empresa que tiver, talvez as normas mudem um pouco. Mas é isso, siga as diretrizes da empresa, as diretrizes dos seus superiores, que a chance de sucesso é bem maior. Os atrasos também podem acabar causando maus entendidos diversos, e por isso que também é importante a gente ressaltar isso aí. Dependendo do tipo de empresa, das normas da empresa, pode gerar uma advertência, mais de uma advertência gera suspensão e por aí vai, né? Suspensão acaba influenciando no salário muitas vezes. Então são situações que podem parecer inocentes, né? Um atraso aqui, um atraso lá, mas por favor, evite ao máximo e respeite os horários, respeite tudo que é combinado. Porque quando a gente se acostuma, vou imaginar assim, criar rotinas saudáveis, mais saudáveis do que a gente tem agora. Porque se eu me acostumo em casa, por exemplo, a traçar com minhas coisas, com meu cronograma, meus estudos, por exemplo, pode isso a gente vai programando o nosso cérebro para dizer, tô atrasado, mas tá tudo bem. Aí daí a pouco tô atrasado, mas daqui a pouco eu faço. Eu tô atrasado, mas daqui a pouco eu dou um jeito. E não é à toa que a gente vê muitas vezes Natal, Ano Novo e por aí vai, né? Aquelas festas nos jornais sempre aparece que o pessoal deixa para a última hora. E isso demonstra uma clara necessidade de organização, né? O nosso corpo vira adito à adrenalina. O que vai acontecer no seu último segundo? Será que eu vou resolver? Muitas vezes é isso. A gente é acostumado à adrenalina de, eu vou dar conta. Mas não é assim. Muitas vezes você não dá conta. Muitas vezes dá errado. Muitas vezes você não tem mais tempo para corrigir. Então não entre nessa ilusão de achar que você consegue, que vai dar tudo certo, porque imprevistos acontecem. E é muito importante a gente estar programado para um plano B, né? O que faz se dá errado, se der errado, e por aí vai. E qual é a minha dica nessa aula aqui? A minha dica é procure aplicativos de produtividade. Provavelmente na App Store e na Play Store vocês acham. Que procure na parte de produtividade. Agenda eletrônica, tem diversos tipos, organogramas, também tem planners, são muito bons. O ideal é que você conseguisse planejar sua semana uma semana antes. Por exemplo, chegou o sábado, o domingo, final do domingo, planeje sua semana minimamente